Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora no PHP, na parte de laços de repetição, e nós vamos utilizar para isso o comando while. Tem pelo menos três opções, né? O while, do while e o for. Então a gente vai começar agora pelo comando while, que significa enquanto. Então ele vai executar um bloco de códigos enquanto uma determinada condição for atendida. Tá? Então, para exemplificar o uso do comando, eu criei um enunciado aqui com duas situações. Na primeira delas, nós vamos receber dois números e mostrar na tela todos os números entre esses dois, um em cada linha. Então, por exemplo, se eu receber de 1 a 10, ele vai mostrar todos os números de 1 a 10. Tá? Então, vocês vão ver que é bem simples. A sintaxe do comando while é while, a condição vai entre parênteses, e depois o bloco de chaves, dentro dele, quais comandos eu quero executar caso essa condição aqui seja atendida. Então, como ele está me pedindo aqui no enunciado para mostrar dois números, então eu vou criar um valor inicial, vou pôr aqui igual a 0, criar uma outra variável com valor final, e vamos até o 10 mesmo. Opa, até o 10. Depois, nós vamos fazer ele mostrar na tela enquanto o valor inicial for menor ou igual ao valor final, tudo bem? Então, enquanto o valor inicial for menor ou igual ao valor final, então ele vai fazer o quê? Vai mostrar na tela o número 1 em cada linha. Então, echo /n valor inicial. E aí, uma das coisas mais importantes de laço de repetição é o seguinte: se eu não determinar que essa condição, como que ela vai ser finalizada, o sistema vai entrar em loop infinito, ou seja, ele não vai acabar nunca. Que é esse caso do jeito que está aqui esse código. Se eu mandar executar agora, ele vai entrar num loop infinito e não vai acabar nunca. Por quê? Sempre o valor inicial vai ser 0 e o valor final sempre vai ser 10. Eu não estou fazendo nada para que o valor inicial mude. Então, para que ele atenda a condição e de mostrar um valor de cada vez incrementando, então eu preciso fazer o seguinte. Nós já fizemos o uso do mais para incrementar, que ele vai fazer o seguinte. Na primeira vez, ele começa com 0. Então, o while vem aqui e verifica. O valor inicial é menor ou igual ao valor final? Sim. Então, ele vai atender essa condição e vai entrar na linha 12. O que está pedindo para fazer na linha 12? /n, pula uma linha e mostra o valor. Vai lá, incrementa 1, valeu 1 agora. Ele volta lá no while. 1 é menor ou igual a 10? Sim, então faz de novo. E aí assim por diante. Quando chegar no 10, aí ele vai verificar. 10 é menor ou igual a 10? Sim, então ele mostra de novo, pula a linha, mostra o valor, incrementa mais 1. Foi para 11. E aí 11 é menor ou igual a 10? Não. Então ele finaliza. Aí ele vai parar nessa condição. Então é muito importante que a nossa validação aqui, ela realmente ocorra, para que não aconteça do sistema entrar em loop infinito, tá bom? Vamos fazer o teste, vamos abrir aqui o terminal e vamos executar esse código. Então PHP, essa é a nossa aula 13. Então tá ali, ó, mostrou de 0 até 10. Fácil, né? Então, primeira condição já foi atendida. Vamos copiar aqui o enunciado e colar aqui embaixo para a gente documentar o que foi feito nesse bloco de código. O segundo bloco, eu também já vou copiar aqui. O que ele está pedindo? Mostrar na tela os números de 50 até 0, ou seja, ele vai decrementar, né? E de 10 em 10. E aí quando chegar na metade, ele vai mostrar a mensagem, chegamos na metade. Então aí a gente já pensa uma outra situação. Se ele está falando de metade, então eu vou criar uma variável nova, vou chamá-la de metade, e vou dizer que ela é igual ao valor final dividido por 2. Que aí eu sei qual é a metade do total que eu tenho para rodar, certo? Então, metade vai ser igual ao valor final dividido por 2. Nesse caso aqui vai ser 5. Então, ele não vai atingir a minha condição ali, porque é de 10 em 10, tudo bem? Então, eu vou aumentar aqui para, sei lá, 100. E aí, quando chegar no... Ah, não, desculpa. Ele está pedindo para começar no 50. Então, do 50 até o 0. E aí, de 10 em 10.
Então, vamos lá. Mesma coisa, comando while. E aí vou pôr minha condição aqui dentro. Qual que é a condição? É a mesma, só que no sentido inverso, tá? Então ele vai ser o seguinte: enquanto o valor final for maior ou igual ao valor inicial. E aí o que é para fazer? É para mostrar na tela esse valor que eu estou incrementando. Aliás, decrementando. Então eu vou pôr aqui /n. E aí, como eu preciso mostrar o valor que está diminuindo, então eu não posso mais usar o valor inicial. Agora eu preciso usar o valor final, porque ele vai começar do maior para o menor, tá bom? E aqui também tem outro detalhe. Eu vou, ao invés de colocar valor inicial mais, eu tenho que colocar o valor final, que é ele quem vai mudar, né? E ao invés de mais, teria que ser menos, certo? Só que se eu colocar menos, ele vai diminuir de 1 em 1. Mas o enunciado está pedindo que é para diminuir de 10 em 10. Então eu tenho que fazer o seguinte: menos igual a 10. Que aí ele automaticamente fala que o valor final é igual a ele mesmo, menos 10. A outra opção seria fazer o seguinte, falar assim, ó, valor final é igual ao valor final menos 10. Tá? Dá na mesma. Então, esse aqui fica mais sofisticado, tá bom? Então ele vai diminuindo de 10 em 10. Só que aí ele pede uma outra condição, né? Cadê ele, ó? Quando chegar na metade é para mostrar a mensagem. Chegamos na metade. Então eu tenho que fazer o seguinte, mostro o valor e depois eu verifico se chegou na metade ou não. Então eu venho aqui, coloco um comando if, porque aí eu tenho que fazer uma condição C. E qual é o C? C, valor final, porque é ele que está diminuindo, for igual, e aí eu estou comparando, tá? Por isso 2 iguais. A metade, então quer dizer que chegou na metade. E aí o que ele faz? Ele vai mostrar a mensagem, chegamos na metade. Eu vou pôr um... não vou pôr o /n aqui, porque senão ele vai ficar na linha de baixo, tá? Então eu vou só dar um espaço. Chegamos na metade. Vamos revisar. Então o primeiro já estava certo, né? Agora nós vamos fazer o segundo. Então vamos lá. Valor final, enquanto ele for maior ou igual ao valor inicial, mostra na tela. Se for igual, mostra que chegou na metade. E depois diminui 10, tá bom? Só que aí a gente tem algumas situações também que a gente tem que prever, né? Se eu rodar do jeito que está aqui, vai ficar tudo amontoado, o bloco 1 com o bloco 2. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um eco aqui e vamos mostrar alguma coisa na tela só para diferenciar os dois blocos, tá? Então eu vou colocar aqui um monte de asterisco. Vamos mandando rodar, aula 13. Então olha só, o que ele fez? Agora eu aumentei o valor, né? Então aqui em cima está 50, então ele vai de 0 a 50. Então o primeiro bloco ele vai mostrar de 0 até 50. Chegou no 50, ele vai pular uma linha e mostrar os asteriscos. Só que olha que interessante, ele não rodou o bloco 2. Por que ele não rodou o bloco 2? Como eu estou trabalhando com as mesmas variáveis, ou seja, valor inicial e valor final, quando eu executei o bloco 1 aqui em cima, a variável valor final e a valor inicial estão com o mesmo valor, ou seja, 50. Né? As duas já se igualaram. E aí quando chegou aqui embaixo, ele comparou de novo. O valor final é maior? E aí ele viu que não é e já saiu, então não executou nada. Então para que essa segunda condição seja executada, é importante que o valor inicial, a gente volte esse valor para 0. Tá? Senão ele nunca vai executar. Como a gente executou o mesmo código com as mesmas variáveis e estruturado, ou seja, linha após linha, a variável aqui já perdeu o valor inicial que era 0. Então eu tenho que setar de novo essa variável para 0, tá bom? Senão isso não funciona. Uma outra opção seria criar variáveis com nomes diferentes ou salvar cada exercício num arquivo diferente. Mas aqui atende bem também, é só a gente resetar o valor da variável para o valor inicial.
Eu poderia mudar o valor dela aqui para 10, mudar o da valor final também para qualquer outro valor, não teria problema nenhum. Usar as mesmas variáveis, só mudando os valores aqui embaixo. Vamos ver se deu certo. Então, limpar a tela. E aí, olha só. Aqui, ó, mais um errinho. Olha só que interessante. Estou diminuindo de 10 em 10, a metade é 25. Então ele nunca vai atender essa condição. Então por isso que ele não mostrou aqui o valor, chegamos na metade. Então também isso é interessante a gente testar, tá? Numa condição dessa ele não atenderia, porque a nossa regra aqui definida foi definida de um jeito que não vai atender. A metade tinha que ser 25 e aí ele não vai atender porque ele está pulando de 10 em 10. Se eu diminuir aqui para 5 em 5, aí ele vai atender. Então também isso é legal para na hora de fazer o teste a gente mostrar para o usuário, ó, o que você me pediu não vai funcionar, tá? Vamos testar. Então, ó, voltou aqui de 5 em 5, aí tudo bem. Então ele veio do 50 a 45, quando chegou na metade, que é 25, ele avisou, chegamos na metade. A outra opção para ter resolvido aqui, para diminuir de 10 em 10, seria mudar o valor aqui, o valor final, para 100, por exemplo. Também funcionaria, tá? Mas aí é importante sempre avisar o usuário, senão não vai dar certo. Olha só, de novo, o valor da metade aqui eu já tinha definido lá em cima, então que era para o segundo bloco. Se eu mudar isso aqui, eu tenho que trazer ele aqui para baixo, senão ele vai manter o valor que estava lá em cima. Então agora sim a metade vai ser 50. Então tem que prestar bastante atenção na hora de desenvolver. E aí é importante isso, vai desenvolvendo e testando, nunca mandar para o usuário final sem você testar antes, tá? Então ele executou. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos deixar o primeiro como 10, vamos pôr de 1 a 10, só para diferenciar, e o outro de 0 a 100. Então, vamos rodar. Então, o primeiro de 1 a 10, asterisco na tela, o segundo de 100 até 0, decrescendo, né? E aí quando chegou na metade, ele avisou que chegou na metade. Legal? Então, treina bastante. O comando while é um dos mais utilizados em qualquer linguagem de programação. Vai usar muito. Então, é muito importante treinar bastante, entender esses conceitos, entender a questão do loop infinito, que ele não vai acabar nunca, atender se a condição vai ser atendida ou não. Então, sempre é bom dar uma revisada, aprender bastante, treinar. Treina, assim, com situações reais aí do seu dia a dia. Simula ambiente, simula necessidades. E aí você vai praticando o comando, tá bom? Então não esquece de deixar o seu like, de deixar seus comentários, porque isso ajuda na divulgação do vídeo, tá? Pode ser qualquer comentário, só para ajudar mesmo na divulgação. Beleza? Obrigado, pessoal. Até mais.